Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8, o versículo 24. Aqui diz assim: e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Vamos orar? Pai, nós te damos a honra, a glória e o louvor e pedimos graça na meditação da tua palavra. Dá-me da tua unção, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Veja bem, queridos, olha a pergunta que Jesus fez: aonde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Você conhece o texto, sabe que houve uma grande tempestade ali, estavam atravessando o mar da Galileia. Aquela região era uma região que sofre por alguns ventos que vêm de um lado para outro, e há uma agitação naquelas águas. Não é um mar, é um grande lago, mas de vez em quando tem essas agitações, e o barquinho estava sendo batido pelas ondas, e o texto diz que eles pensavam: vamos afundar. Só que olhando na ponta do barco, Jesus estava dormindo. E de repente eles chegam lá e dizem: Jesus, estamos perecendo, acorda. Quase que dizendo: Jesus, ajuda a remar. Jesus, eu acredito que a visão deles era uma visão estritamente humana, nada espiritual, não tinha nada de espiritual. Estavam simplesmente dizendo: olha, a gente vai virar, Jesus sofre com a gente, fica nervoso com a gente, fica com medo com a gente, quase perecemos. Essa era a ideia. Às vezes, meu irmão, a gente tem esse sentimento, a coisa está feia. Eu brinco que tem gente que quando vai fazer oração, às vezes na oração ele conta para Deus como se Deus não soubesse. Deus, a coisa está feia. Deus, tem misericórdia. Ah, meu Deus. E aí o camarada, ele ora na esperança de melhorar e ele continua em pânico. E quando Jesus acorda, ele repreende o vento, ele repreende o mar, faz aquela calmaria e ele pergunta: aonde está a vossa fé? Esta é a pergunta que eu quero deixar para você. Meu irmão, acreditar em Deus quando tudo vai bem, isso é fácil. Confiar em Deus quando tudo vai bem, isso é moleza. Como seria bom não vivermos com crise, não temos problemas. Muitas vezes nós ficamos assim, fugindo das dificuldades. E quando elas vêm, a gente pergunta: por que Deus permitiu? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? Por quê? Tem gente que inclusive fica assim, até decepcionada com Deus. Decepcionada. Eu pensei que a vida com Jesus não tivesse problema, pensar que a vida com Jesus não tivesse dificuldade. Olha, é falta de ler a Bíblia, porque os discípulos passaram por dificuldades, passaram por lutas. Mas uma coisa é certa: em todas essas lutas foram mais do que vencedores. Esta é a grande mensagem. Mais do que vencedor. Aonde está a vossa fé? Eu queria terminar dizendo algumas coisas. Primeiro, a crise nos dá a chance de descobrir o tamanho do nosso Deus. Por isso que é importante nós ficarmos firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o tamanho do nosso Deus. Quando parece que não há solução, quando parece que não há resposta, quando parece que não há mais caminho a ser trilhado, quando parece que a gente chegou no fim do poço, aí vem a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Não é à toa que a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Eu queria que você guardasse isso, meu irmão. É que no meio da dificuldade a gente vai encontrar o tamanho do nosso Deus.
No meio da dificuldade, nós vamos ver a provisão do Senhor, o sustento, as portas abertas, os milagres. Eu me lembro quando eu era garoto, meu pai deu carona para um irmão da igreja. Esse irmão tinha, acho que 12 filhos. E ele estava dizendo que ele estava desesperado porque estava sem emprego, com tantos filhos, tal. E meu pai estava dando carona para ele. E naquela conversa, meu pai perguntou para o irmão, eu sei que a coisa está feia, mas a pergunta tem faltado alguma coisa na mesa do irmão? Não, graças a Deus, Deus sempre arruma um jeito, sempre tem um milagre lá. Com tantos filhos, você tem algum que ficou doente, que tá... Não, graças a Deus, todos têm uma saúde de leão, tal. Meu pai disse, você não percebeu que a mão de Deus está sobre a tua vida? Você precisa realmente de um trabalho, mas você não precisa ficar desesperado. É no meio da crise que a gente descobre o tamanho do nosso Deus. Segunda questão que eu queria deixar para você é que no meio, as nossas vitórias sempre virão no meio das lutas. São elas que nos dão a chance de crescer. Uma das coisas que a palavra de Deus nos orienta muito é que a gente parta para cima, que a gente creia, que a gente declare a vitória antes da vitória, que a gente profetize a bênção do Senhor. Então, quando Jesus acorda e disse, onde está a vossa fé? Na verdade, a questão é, vocês acham que o barco ia virar estando eu no barco? Vocês acham que vocês seriam envergonhados estando eu no barco? Vocês não perceberam que eu estava aqui e aonde eu estou tem bênção, tem milagres? Veja, por isso que é importante nós trazermos o Senhor perto da gente. Buscar-me-eis e me achareis. Quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente clama, quando a gente vem para a igreja, quando a gente presta louvores a Deus, nós estamos mantendo o Senhor perto das nossas vidas. Quando o nosso conceito forte importa agradar a Deus, é no meio da luta que você tem vitórias. É no meio da luta que você descobre o tamanho do teu Deus. Terceira questão, meu irmão, é que no meio da luta nós somos forjados. Tem um texto lá no livro de Salmos 119 que diz assim, antes de ser afligido andava errado. Antes de ser afligido, porque a aflição vai trabalhando na vida da gente. A aflição faz com que a gente fique mais dependente do Senhor. A aflição faz a gente orar mais. A aflição faz a gente vir mais à igreja. A aflição faz a gente ler mais a Bíblia. No meio da dor, da dificuldade, nós somos preparados para coisas maiores. Por isso que Jesus pergunta, onde está a vossa fé? Tem um texto lá em Deuteronômio capítulo 8 que diz assim, te levei ao deserto para saber o que havia no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Te levei ao deserto, permiti vir o deserto, permiti vir a escassez, para saber se você guardaria os meus mandamentos ou não. O que Deus tinha para aquele povo era muito grande. Os milagres, terra prometida, posse. Não mais um povo nômade, mas um povo com uma terra, com um solo, com uma identidade. Somos brasileiros. Eles seriam israelitas, da terra de Israel. Um povo com uma identidade. Deus os deu leis, uma constituição, princípios, para viverem entre eles e com Deus. Quer dizer, eles seriam muito fortes, como são até hoje. Mas eles precisaram passar por lutas e dificuldades para estabelecer aonde está a vossa fé. Meu irmão, é impressionante como as pessoas, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, mas quando vem um vento contrário, uma crise, o camarada começa a falar besteira, se afasta, ele cria da boca para fora.
mas é no meio da luta que nós declaramos quem é o nosso Deus. Eu tenho batido nessa tecla que a vitória pertence ao que persevera, a vitória pertence ao aliançado, ao comprometido com este Deus. Meu irmão, se prepare para viver coisas grandes e não se assuste com as tempestades. Elas vão vir, elas vão passar e a glória de Deus será vista na tua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Muito obrigado, Deus, por esse momento, por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Senhor, confirma com sinais, prodígios, com libertação, com transformação. Ó Deus, glorifica o Teu nome, nós precisamos de Ti. Muito obrigado por poder ser esse porta-voz e confirma em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Não esqueça que esta meditação vai estar no YouTube amanhã às 15 horas. Entra no YouTube para abençoar a sua vida e você poder compartilhar e passar para outros em nome de Jesus. Deixa eu falar com você que ainda não confessou a Jesus, que ainda não fez uma entrega do teu coração para Jesus. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo e depois eu quero orar com você. Feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Vou orar por você, Pai. Estende as Tuas mãos, cura, Senhor, liberta e transforma. Nós declaramos que só o Senhor é Deus. Abençoa cada vida, Senhor. Ó Pai que fez esta oração, nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você que fez esta oração, escreve aí: eu orei. Nós queremos continuar abençoando você em nome de Jesus, tá bom?